Olá, meus queridos alunos, vamos a um novo vídeo. Eletricidade dos átomos. Eu já comecei esse assunto com vocês, né? Desde quando eu estou falando das partículas que constituem os átomos. E eletricidade vem de qual partícula? Dos elétrons, né? Elétrons, eletricidade. Eu desenho um monte de elétrons aqui em volta, que é representado pelo símbolo matemático negativo, né? O antigo sinal de menos. E hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre como os cientistas descobriram isso. Alguns exemplos do que levou os cientistas a pesquisar sobre isso, ok? Então, desde muito tempo atrás, há muito tempo atrás, os cientistas já observavam fenômenos na própria natureza, né? Não tinha ainda explicações científicas, a ciência não era avançada. Depois eu mostro algumas datas para vocês, de quanto tempo faz isso. Quais fenômenos? O ímã. Ah, já existia ímã? Sim, o ímã é uma pedra, né, encontrada na natureza. Também dá para ser produzida em laboratório, mas tem uma pedra natural que ela é imantada, né? Eu vou mostrar o exemplo daqui a pouco também. O relâmpago é um fenômeno elétrico e materiais eletrizados. Como assim materiais eletrizados? Semana passada eu passei o experimento. Nós eletrizamos a caneta, certo? E antigamente, acho que nem existia caneta, mas tinha um outro material que ficava eletrizado. Eu vou mostrar para vocês também. Então, os cientistas observavam alguns fenômenos e não conseguiam entender. Não conseguiam entender como que acontecia isso. Mas eles eram curiosos, então eles pesquisavam. Chegou uma época que eles já tinham descoberto que a matéria era formada por átomos, né? Então, na época de Dalton, que foi o primeiro a representar os átomos por partículas. Isso aqui eu já passei para vocês no caderno, vocês já copiaram no caderno. Então, ó, o John Dalton, que é o Dalton, né, foi um cientista, ó, quando ele viveu nesse século aqui, ó, século XVIII, né, ó, de 1766 a 1844. Ele já dizia que os átomos eram esferas, né? Só que ele ainda não conseguia explicar esses fenômenos aqui, ó. Não conseguia. Falar que o átomo, que a matéria é formada por esferas, por átomos, por partículas, não explicava esses fenômenos aqui. Então eles continuaram pesquisando até que eles foram descobrindo, né? Depois veio Thomson e descobriu os elétrons. Olha, ele falou: não é só isso aqui, né? Isso aqui, a matéria ser formada por partículas não explica esses fenômenos. Como que eu vou explicar? Ah, tá bom, já entendemos. A matéria é formada por átomos, os átomos têm, cada um tem um tamanho, cada um tem um nome. Mas e aí? Como que acontece essa atração eletromagnética? Como acontece essa atração aqui do ímã? Como que materiais eletrizados atraem pequenos objetos, né? Como que acontece relâmpago? Então,
eles continuaram pesquisando. Depois, ó, o Thomson descobriu que não era só isso, que tinha mais coisa para explicar aí em relação aos átomos, né? E aí o Thomson, ó, quanto tempo depois? Olha aqui, ó, o Dalton morreu, depois eles continuam pesquisando, entendeu? Aí o Thomson veio e, ó, ele nasceu aqui em 1856, morreu em 1940. Aí ele que foi descobrir os elétrons, né? Fazendo experimento, como que nós fizemos da caneta, enfim. Se for pesquisar, você vê que eles passam uma vida pesquisando para descobrir uma coisinha ou outra. E não é só um cientista, são vários, né? Aqui a gente está resumindo tudo. Eu gostaria um pouco de ler uns trechos dessa apostila. Essa apostila é antiga, tá? É de outros anos. Mas ela tem uma explicação aqui que eu acho interessante. Ó, limitações dos modelos explicativos. Que modelos, né? Dos átomos. Aí ela vai falar aqui dos átomos. Então, e aqui propõe um experimento para a gente comprovar a eletricidade também. Só que nunca me mandaram esse material para eu fazer o experimento com os alunos, né? Ó, montagem para acender lâmpada a partir da energia elétrica gerada por uma pilha. Isso tudo envolve um movimento de elétrons. Então, ao invés de trabalhar esse experimento, eu trabalho o da caneta, que a gente está movimentando elétrons ali e criando um campo elétrico também, já que eu não tenho esse material, que o governo não manda, eu não sei nem onde comprar, então... Aí aqui, ó, vamos ler esse trechinho aqui, que eu acho que ajuda. Deixa eu dar mais um som. Ajuda a entender o que eu quero dizer a vocês. Então, ó, limitações dos modelos explicativos. Então, aquele modelo de Dalton, ele não fala, não explica os fenômenos elétricos, né? Até o momento, o modelo explicativo que você tem usado considera que as substâncias, né, os materiais, são formadas por partículas, como se fossem minúsculas esferas, os átomos, iguais ou diferentes, dependendo de a substância ser simples ou composta. Então, com esses fenômenos elétrons, viu-se a necessidade de elaborar novos modelos explicativos que incluam cargas elétricas. O que é isso? Imaginar que a substância, os materiais, são compostos de minúsculas esferas não explica por que a corrente elétrica é conduzida por alguns materiais e por outros não. É preciso modificar este modelo. Então, pessoal, fenômenos como, relâmpagos, né? Raios, trovões. Ou o cabelo dessa menina aqui, ó, eletrizado. Opa, vou tentar ampliar aqui, ó. Já viram esse experimento, ó? Vou ler aqui para você, ó. Em feiras de ciências você pode encontrar aparelhos que geram eletricidade estática, acumulando muita carga elétrica. Sob orientação do professor, a garota da figura encostou a mão em um desses geradores. Explique por que o cabelo dela ficou dessa maneira. Foi conduzido elétron pelo corpo dela, né? E porque nosso corpo tem muita água, conduz eletricidade, né? E o cabelo dela tá todo eletrizado, cheio de elétrons. E os elétrons estão querendo partir aí para outro lugar, porque tá em excesso, né? O cabelo. Mas é um fenômeno parecido com o que nós fizemos da caneta e dos papeizinhos. Temos os ímãs, né? Também. O ímã, na natureza, ele é encontrado,
na rocha, né? É tipo um mineral, uma rocha, a magnetita. É um ímã natural. Então, mesmo os cientistas de antigamente, eles podiam observar o ímã atraindo objetos de metais, né? Todo mundo conhece o ímã. Ó, aqui tem uma foto no livro da magnetita, que é ímã, né? Ó, a gente conhece como ímã. Parece uma pedra, mas ela é um metal, né? E como que funciona o ímã? É movimento de elétrons. Os metais, eles têm muitos elétrons distribuídos de uma forma que eles ficam mais na superfície do metal, tanto que emitem brilho, né? Aqui no livro, esse livro que eu tô olhando, tá? De 9º ano. Ele também tem outros exemplos parecidos com o que nós fizemos do experimento da caneta e dos papeizinhos, ó. Só que usa o quê? Bexiga, papel alumínio. Ó, tem um aqui que foi feito com pente, é parecidíssimo com o que nós fizemos, ó. A atração dos pedaços de papel pelo pente é explicada pela indução eletrostática, que tem a ver com o campo elétrico que eu estou explicando para vocês, que é a eletricidade estática, explicando a eletrização por atrito. Então tem aqui também, ó, o menino esfregando o tecido na bexiga, aí depois ele vai conseguir fazer essa bexiga se movimentar, pequenos movimentos com a atração dos elétrons. Os elétrons mudando de um lugar para outro, ele causa um movimento nos objetos. E os antigos, cientistas antigos, eles já observavam isso com esse material aqui. Isso aqui é um âmbar. É um âmbar endurecido. O que é âmbar, né? Ó, eu anotei aqui. Âmbar. Âmbar. Algumas árvores, se você fizer arranhar ela com a faca, pegar uma faca, arranhar o tronco da árvore, ela vai escorrer um líquido, né? Algumas árvores, elas liberam, a gente chama de resina. Essa resina endurecida vira o âmbar. Só que o âmbar, ele é fossilizado, ele é um material fóssil, né? Isso aconteceu há muito tempo atrás. Então, ó, âmbar é um material fóssil derivado de árvores, resina produzida pela árvore para cicatrização. Então é como se você riscar o tronco da árvore, ela vai produzir. É como se fosse a casca do nosso machucado, sabe? Quando a gente se machuca. Então, os cientistas de antigamente, eles não tinham a professora de ciência para falar, para fazer o experimento com a caneta, né? Mas eles percebiam que se esfregasse o âmbar, se esfregasse esse pedaço de material em algum tecido, uma flanela, uma lã, eles conseguiam atrair pequenos objetos, né? Vamos ler esse trechinho aqui, ó. Eletricidade e magnetismo. Então, aqui, ó. Aqui, ó. Já na Grécia Antiga, eu também daqui a pouco já vou mostrar a data, quando que é essa Grécia Antiga. É antes de Dalton ainda, a gente estava vendo século XVIII, né, 1700, 1800, ó. Já na Grécia Antiga, se sabia que pedaços de âmbar esfregados na pele de animais eram capazes de atrair objetos leves. Eu tenho esse livro aqui, muito bom também, que ele tem um texto, eu vou deixar até a foto desse texto para vocês lerem, que eu sei que eu tenho alunos bem estudiosos que vão querer ler essas 2 páginas todinha, então eu vou deixar a foto, vocês leem, é bem interessante, tá? Tem toda a sequência histórica da descoberta da natureza elétrica
do átomo. Isso é para aluno estudioso, aluno que... Eu sei que tem aluno leitor, que vai querer ler. Então, eu vou deixar a foto, depois vocês dão uma lida nessas 2 páginas aqui, ó. E aqui tá falando, né, ó. Eu queria ler tudo com vocês, mas aí depois o vídeo fica muito cansativo. Então, eu vou falar só do grego. Ó, volta aqui, ó. Olha desde quando eles já... Alguns filósofos, porque antigamente os filósofos, né, Tales de Mileto vocês já devem ter ouvido falar em matemática. Eles estudavam todas as áreas do conhecimento humano, não só as ciências da natureza, né? As ciências exatas, ciências... Eram os filósofos, ciências das linguagens, enfim. Era tudo misturado, né? As ciências, o conhecimento humano. Olha isso, 600 anos antes de Cristo. Tales de Mileto descobriu que pelo atrito o âmbar passa a atrair objetos leves. Depois, 400 anos antes de Cristo, Aristóteles descobriu que o atrito pode produzir efeitos luminosos. E assim vai, ó. Até descobrir as partículas dos átomos, tal. Então essa tabela, ela é bem interessante, ó. Quem se interessar, depois eu vou deixar a foto para vocês lerem. Vai na sequência cronológica de data, ó. Aqui, ó. Cronologia de alguns dos conhecimentos sobre a eletricidade e o átomo. O que eu quero ler para vocês é mais um trechinho aqui, ó. Mais uma frase, rapidinho. Eu até grifei, ó. Deixa eu ampliar um pouquinho. Aqui, ó. Os gregos, mesmo antes de Cristo, sabiam que pedaços de âmbar, atritados com lã, tornavam-se capazes de atrair objetos leves, como penas ou pedacinhos de palha. Como curiosidade, é interessante saber que a palavra eletricidade deriva de elétron, que em grego significa âmbar. Então, pessoal, fechando aqui o que eu estou querendo dizer, os cientistas curiosos, né, já desde essa época antiga já pesquisavam como explicar esses fenômenos, né, de atração. Eles não entendiam isso. Aí, quando veio a teoria de Dalton, falando que a matéria era formada por partículas, tudo bem, isso foi comprovado, é uma teoria comprovada, né? Mas aí depois vem Thomson explicar que tem os elétrons, e os elétrons que explicam esses fenômenos que eu tô exemplificando para vocês, que é essa atração eletromagnética, né? Tipo de ímã, que eles já conheciam o ímã, mas não sabiam explicar. Os materiais eletrizados, que começou lá com o âmbar, né? Os cientistas já pegavam aquele âmbar, que é esse aqui, conseguiam atritar em flanela e atrair pequenos objetos. Hoje em dia a gente tem vários exemplos aí, com bexiga, com caneta, com papeizinhos, com pente, com papeizinhos, que a gente consegue eletrizar materiais. E a partir dessas comprovações, né, dos elétrons, tudo, aí surgiu a eletricidade, né, as lâmpadas, tudo a gente precisa de eletricidade, né, a partir desses descobrimentos foi se criando todos esses aparelhos eletrônicos que precisam de energia elétrica. Eu achei nesse livro aqui do 9º ano também, falando sobre os relâmpagos, né, ó, os raios, os relâmpagos. Tem até esse desenho, ó. Relâmpago, nuvem. Como que funciona, né? O que os elétrons têm a ver? A nuvem, o ar, a água, né? Porque o relâmpago normalmente antecede o que é a chuva. Então é a água mudando do estado gasoso para o líquido. É matéria, né? Toda matéria tem átomo e todo átomo tem elétrons. Aí junto com o vento, o atrito, tudo, aí causa os relâmpagos, os raios, os trovões. Eu quero ler esse trecho aqui para vocês também. Ó, relâmpagos, raios e trovões. Definição: relâmpago
é uma corrente elétrica muito intensa. Então tem movimento de elétrons aí envolvido, né? Ele é consequência do rápido movimento de elétrons de um lugar para outro. Os elétrons se movem tão rápido que fazem o ar ao seu redor iluminar-se, resultando em um clarão, e aquecer-se, resultando em um som, que é o trovão. O som é o trovão, né? O barulho é o trovão. Dá um medo. Eu adorei esse desenho aqui, ó. Tá vendo? Então, é o movimento do quê? Dos elétrons. Aqui a nuvem é o que? É a água condensando-se, né? Passando do estado gasoso para o líquido. Aí o movimento do elétron causa o quê? Descargas elétricas. Se atinge, nossa, elétrons muito rápidos gerando calor, pega fogo, né? Uma pessoa morre se atingir um relâmpago desse, uma carga elétrica, um choque muito intenso, destrói qualquer coisa. Então, pessoal, por isso que os cientistas, né, não acreditavam mais. Não adiantava, isso aqui não ajudava eles entenderem todos esses fenômenos elétricos. Aí eles descobriram as cargas elétricas, né? Porque, por exemplo, que a eletricidade, né, era conduzida por metais também. Eles não entendiam. Por exemplo, a madeira não conduz eletricidade. Se você enfiar um pedaço de madeira na tomada, você não vai tomar choque. Se você enfiar plástico na tomada, você não vai tomar choque. Agora, metal conduz eletricidade. Por quê? Né? Então, eram vários fenômenos que levaram eles a pesquisar e eles descobriram os elétrons. E o que faz esses fenômenos acontecer é o movimento desses elétrons de um lugar para o outro. Vou explicar aqui, eu fiz um desenho aqui, ó. Né? Então, o tema dessa aula, eu já tinha colocado aqui. Eletricidade dos átomos, como os cientistas descobriram isso, aí eu tentei explicar para vocês, né? Tentei explicar para vocês isso aqui. Como os cientistas descobriram isso, a eletricidade dos átomos? Tentei dar esses exemplos para vocês, né? Eles observaram aqueles fenômenos, os fenômenos elétricos, e acontece mais ou menos assim, ó. Vou tentar explicar aqui nesse desenho que eu fiz aqui, ó. Deixa eu virar aqui para ficar melhor. Então aqui, lembra do experimento? Peraí que eu vou procurar minha caneta. Eu fiz um desenho aqui que eu quero explicar uma coisa para vocês. Nós fizemos o experimento da caneta, certo? Da caneta e dos papeizinhos. Então imaginem que esse aqui é um átomo, que constitui o tubo da caneta, onde os papeizinhos grudaram no nosso experimento, o tubo da caneta, tá? Então eu peguei um átomo daqui, a gente está analisando um átomo. Eu desenhei o átomo meio diferente, o núcleo do átomo, porque o átomo ele tem o núcleo e em volta os elétrons, certo? E no núcleo eu tenho prótons, que tem carga positiva. Então vamos supor que aqui essas 3 cargas positivas seja o núcleo do átomo, ok? O núcleo de um átomo do tubo da caneta. O tubo, só o plástico, é composto por átomo esse plástico. Então eu peguei um átomo que compõe. Vamos supor que é um átomo que tem 3 prótons dentro, ok? 3 no núcleo do átomo. Se ele tem 3 prótons, ele atrai 3 elétrons. E tem 3 elétrons em volta desse núcleo. Tem um espaço aqui entre eles, ó. Entre o núcleo e o elétron, eles ficam em volta girando. Aí eu peguei essa caneta e esfreguei no tecido, esfreguei no tecido. O que eu falei para vocês? Que a caneta ficou com mais elétrons. Então, esses elétrons ficam encostados em volta. Ela não ficou eletrizada? Ela não ficou com mais elétrons? Porque arrancou o elétron do tecido?
certo? E aí, o que acontece? O átomo aqui já está em equilíbrio. Por quê? Porque tem 3 prótons e atraiu 3 elétrons aqui em volta. Mais elétrons em volta, essa caneta ficou eletrizada. Então, esses elétrons em excesso tendem a atrair, tendem ser atraídos por outras cargas positivas. Como os papéis têm carga positiva meio que sobrando, vamos dizer assim, eles são atraídos. Esses que estão em excesso, que grudou temporariamente na caneta. Ok? Meus queridos, deixa eu finalizar. Para quem conseguiu ver até aqui o texto, vamos finalizar. Eu vou deixar então, tá? Depois os textos que eu falei para leituras, para quem quiser aprofundar o conhecimento, vale a pena. Depois eu vou passar questões sobre isso tudo que eu expliquei nesse vídeo. Essas questões será tipo uma prova, tá? E aí é onde vocês vão poder pesquisar para achar as respostas para responder para essa prova. Pode pesquisar no texto do caderno a partir de Constituição Atômica. Espero que vocês tenham o caderno completo. Também pode ver nesse vídeo para lembrar, tá? Sobre o que é. Aí eu vou deixar uma semana as questões lá no Google Classroom, também nos grupos de WhatsApp. Vou dar um tempo para vocês fazerem. E sobre esse vídeo eu vou tentar fazer o mais resumido possível, tá? Algumas anotações e aí depois eu deixo a foto para vocês copiarem no caderno também. E aí vocês me mandam a foto, tá bom? Até mais, pessoal. Beijo, coração. Até.